Linda e sabe viver, você me faz feliz. Essa canção é só pra dizer e diz: você é linda mais que demais, você é linda assim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E o tema do programa de hoje é cirurgia plástica. Seja por vaidade ou necessidade, o Brasil é um dos países onde mais se realizam cirurgias plásticas. 73% destas cirurgias são estéticas e 23% são reparadoras. Crianças e adolescentes também fazem plásticas, mas para quem tem menos de 18 anos é preciso ter uma autorização dos pais. Veja os destaques do que a equipe do Papo de Mãe preparou. Santos, cidade do litoral paulista. Aqui funciona este ambulatório de cirurgia plástica sem fins lucrativos. O paciente não paga consulta nem honorários médicos na hora da cirurgia. A sala de espera está sempre lotada. Oi, Roberta. Oi, Mariana. O Papo de Mãe hoje é sobre cirurgia plástica. Eu já fiz a minha, comprei um nariz novo. Aquele que eu tinha não era bonito, não me fazia feliz. Mas é óbvio que eu mudaria mais um monte de coisa no meu corpo. E você de casa, mudaria alguma coisa? Eventualmente faria uma plástica? Não, plástica não. Isso não é para homem. Este é mais um assunto que deixa os pais com dúvidas. Para o Ministério da Saúde, a cirurgia plástica coberta pelo SUS é aquela que corrige lesões, deformações e defeitos, sejam eles congênitos ou adquiridos, que tenham como objetivo melhorar a saúde do paciente. Quer dizer, se for uma questão estética, acho que não tem cobertura, né? A gente vai até saber dessas mães aqui qual é a história dos filhos. Você é a Cláudia. E olha só, a Cláudia tem quantos filhos, Cláudia? 10. 10 filhos? Isso. Não vieram todos aqui, né? Não. Quem que veio com você? A Jéssica. A Jéssica é aquela moça bonita, Isso. tem 19 anos. Isso. Ela é a sua segunda Isso, filha, é a segunda. número 2. Isso. Porque com 10 ela vai... E como é que é? Ela queria fazer plástica, como é que é essa questão da vaidade ou da necessidade? É, porque assim, ela engordou um pouco, né? Então, ela sempre, o sonho dela fazer essa plástica dela, né? Uhum. Mas a gente tem medo, né? Porque é muito nova, né? Pra correr, né? Ela queria fazer que plástica? Na barriga. Na barriga. Lipo. Tá, então daqui a pouco a gente vai saber, até para você tirar suas dúvidas em relação a isso. Isso. Você é Mariana, minha xará. Isso. Mãe, e os seus filhos estão aqui? Os meus estão aí comigo. Quem são? O João Pedro, que tem 8 anos, que acabou de passar por uma cirurgia plástica semana passada, e Ana Beatriz, que tem 4. E ele até tá com curativo ali, nem parece que ele fez cirurgia, né? Pois é, ele graças a Deus passou pela mão de um cirurgião maravilhoso, o doutor Irã mesmo conhece, e foi uma cirurgia corretiva, era uma necessidade e a autoestima estava pedindo muito. Uhum. Por quê? Qual era o problema dele? O João Pedro nasceu com lábio leporino, fez a primeira correção com 3 meses, e aí teve aí algumas questões de cicatrização que fizeram com que a gente fizesse mais esse alinhamento. É uma questão estética, sim, mas em cima de uma necessidade corretiva. E realmente a autoestima estava pedindo muito, porque as outras crianças, aquilo que nós adultos nem nos preocupamos, as crianças reparam e as crianças falam. Acho que é importante, até ao longo do programa a gente vai discutir isso, porque muitas vezes o que é estético também pode acabar se tornando um problema de saúde, um problema psicológico e tal. E para quem não sabe, o lábio leporino é aquela criança que nasce com... Como é que é o lábio? Uma fenda, né? É uma fenda, a gente teve a sorte da fenda do João Pedro ser uma fenda pequena, mas é normalmente uma abertura unilateral ou até dos 2 lados, que pode envolver gengiva, palato duro, palato mole, tem casos muito graves. No nosso caso, em comparação com o que acontece por aí, não foi nada. Tá, legal. Tá bom, então depois você vai contar mais. E a gente vai conhecer agora a Nilda. Sim. Nilda tem 2 meninas. Duas moças adultas. Isto. E elas não vieram? Não vieram. Já são bem grandinhas. Como chamam suas filhas? Camila e Munize. Qual a idade delas? Uma tem 27, a outra 23. E elas já fizeram cirurgia plástica? Uma já fez. Que cirurgia que ela fez? Ela colocou silicone. Hoje em dia, você acha que as meninas ficam muito preocupadas com isso, de fazer a cirurgia plástica nos seios? Como é que é? Demais. Eu acho assim um exagero. Totalmente exagero.
Mas você apoiou a sua filha quando ela quis fazer a cirurgia? Não, eu não apoiei. Muito embora ela já era adulta, mesmo assim eu não apoiei. Claro que na hora que ela já tinha marcado, eu fui ver o profissional que ela tinha escolhido, na hora H eu dei apoio, acompanhei. Mas não é uma coisa que eu aprovo, não. Tá, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá bom. E aqui com a gente está o cirurgião plástico Irã Sanches. Obrigada pela sua participação, doutor. Eu que agradeço a vocês o convite. Doutor, existe a idade certa para fazer uma cirurgia plástica? Não, acho que não. A idade é muito variável. Então, desde uma criança, de um recém-nascido, como foi o caso da primeira correção dessa queiloplastia, que é o nome da cirurgia do lábio leporino da correção, até daí vai. Não tem limite nenhum para a idade. Mas tem algumas que não podem ser feitas muito cedo, né? Sim. Acho que ao longo do programa a gente pode Perfeito. até... Assim, por exemplo, na tenra idade da criança, são as correções das malformações, sempre. E depois, a partir da adolescência, vai se quantificando o que é necessário para a criança se sentir bem com ela mesma, estar em uma boa relação com o meio, na escola. Mas, por exemplo, na idade pré-escolar, eu acho que a única cirurgia que é mandatória é a correção da orelha de abano, para evitar uma segregação no ambiente escolar. Então, a cirurgia da orelha de abano é muito bem-vinda na idade pré-escolar, até 7, 8 anos no máximo, deve-se fazer. E como nós dissemos, se a finalidade for estética, não tem cobertura pelo SUS. Mas a gente sabe que um problema estético muitas vezes incomoda, né? E pode até virar um problema psicológico, né? É por isso nós convidamos também a psicoterapeuta Ana Olmos. Obrigada pela participação. É um privilégio estar aqui com uma equipe tão gostosa de trabalhar. Eu acho que quando de fato são estas questões como lábio leporino, isso é fora de dúvida, né? Mas orelha de abano, situações como essas que repercutem diretamente na própria autoimagem da criança, é bem-vindo, ainda bem que existe essa possibilidade, né? A questão é a banalização que tem acontecido, cada vez mais crescente, sujeita aí a toda a estimulação da mídia em relação ao corpo ideal de uma menina, seja o consumo de uma ideia, de um corpo ideal inalcançável, né? Onde você passa por cima até daquilo que você traz de origens, traz de raízes, né? Não, e muitas vezes as adolescentes, não sei, até às vezes as crianças acabam priorizando isso, como se a aparência, a vaidade fosse a coisa mais importante, né? E isso é muito delicado, precisa ser tratado também. Né? A formação da identidade nossa, do adolescente hoje, ela está extremamente dependente de valores de mídia, valores de fora para dentro, né? E como tudo aqui na nossa sociedade de consumo são valores, ideias, critérios de consumo, a cirurgia plástica acabou entrando no mercado da mesma maneira. Então, cabe aos pais terem muito cuidado. Você está de parabéns, né, de se posicionar aí, não conseguiu na época, mas de qualquer maneira, né, dizer claramente que você era contra esse silicone na época da sua menina. Com certeza. Como é que é, doutora? Até porque, por exemplo, eu conheço meninas super magrinhas que não precisariam fazer lipoaspiração, vão lá e o médico acaba fazendo. Como teria que ser, né, o posicionamento do médico? Eu concordo plenamente com o que a Ana falou, é uma pessoa de grande experiência e sabedoria nesse assunto. E a banalização da cirurgia plástica é uma coisa muito que vai na contramão da forma correta de se trabalhar. Então, isso que você falou é a venda da imagem. Então, a paciente tem nada de gordura, um pequeno culote, e em vez de tentar fazer uma atividade física ou tentar fazer uma reeducação alimentar, ela já quer partir para a lipoaspiração. E lipoaspiração é uma cirurgia de risco como qualquer outra, então tem que ser muito bem quantificado a relação custo-benefício disso. Então, cabe ao profissional também conversar com os pais, conversar com essa adolescente, para ver se realmente existe a necessidade, se ela está preparada. Correto. Eu acho que é assim, mas tem que ter a consciência que lipoaspiração não é um tratamento para perder peso, tá? Primeiro conceito. Segundo conceito, eu acho que existe a febre hoje de a menina de 15 anos já quer colocar silicone quando ela tiver 16, 17. Então, outro conceito que tem que ser discutido com a família, porque isso é uma moda importada dos Estados Unidos, dos peitos grandes, que realmente é uma cirurgia muito bem indicada, mas a criança tem que ter uma maturidade maior para escolher a modificação corporal.
Eu acho que não é só a família estar pagando a cirurgia plástica, tem que ter uma consciência na fase adulta o que ela vai querer do próprio corpo, porque isso, às vezes a ideia muda-se depois de alguns 2, 3 anos. E acho que tem que avaliar isso também, até que ponto existe sim uma consequência psicológica, né? Não sei, a menina que quer fazer alguma cirurgia de mama, sei lá, às vezes a menina tem um complexo, alguma coisa assim, mas em outros casos, não sei se era o caso da sua filha, ela chegava a ter um complexo ou foi uma coisa que você acha mais por vaidade? Não, mesmo? Foi pura vaidade. Tá? Ela é magrinha, então ela estava tudo proporcional. Muito embora ela não colocou assim muita coisa, mas mesmo assim eu acho que não precisaria passar por uma cirurgia mas que é sempre tinha tua risco. filha quando ela fez? 25 anos. Já era uma adulta jovem. Tá? Então acho que a situação... Mesmo assim a mãe fica na Mesmo assim a mãe fica. O complicado é que no consultório a gente vê cada vez mais um público-alvo, a paciente de 16 anos, querendo programar a cirurgia para os 17. Porque ela já está entrando na faculdade. E o corpo nem está totalmente formado. Nem está totalmente formado. E eu acho que tem outros valores, eu acho que deveriam ser priorizados nessa fase. Eu acho que são os valores internos mesmo, personalidade. E às vezes até a família, não sei, chega a se endividar para pagar uma cirurgia plástica quando teriam outras prioridades também. Sim, eu acho que isso também tem que ser ponderado. Você vê isso no consultório, às vezes, de famílias que fazem sacrifício para... Sim, te observa, claro. E, Cláudia, então, a sua filha está com 19 anos, né? Você já chegou a pensar em juntar dinheiro mesmo para pagar essa cirurgia para ela? Como é que é? Não Porque é tão linda ela lá. Não. Depois vai vir aqui conversar com a gente. Jéssica. Eu prefiro que ela se esforce, se emagreça, mas eu não aprovo muito esses negócios, não. Ela fica pedindo para fazer cirurgia? Ela tem um sonho de fazer. Não dela querer falar, eu vou fazer, que as condições também da gente não é boa para isso, né? Mas eu sempre converso com ela não fazer. Entendeu? E ela tem 19 anos, né, doutor? Quer dizer, ela pode fazer outras coisas para se sentir melhor, Sim, eu né? acho que primeira coisa, ver se ela está no peso ideal. Se não estiver no peso, vai tentar chegar no peso ideal, emagrecer, fazer uma dieta bem equilibrada. Ela está em cima do peso. Então não é uma boa candidata para lipoaspiração, começa por aí. A boa candidata para lipo é a paciente que está muito próximo do peso ideal e tem uma pequena gordura localizada. O tratamento para ela é perder peso, ter uma dieta correta e ter atividade física. É a vida saudável, você já vai agregar fatores muito bons na vida dela sem uma intervenção cirúrgica, que é desnecessária. E porque algumas, como a lipoaspiração, tem risco, né? Toda cirurgia tem risco, e lipoaspiração é uma das que tem maior risco. E no caso de uma menina de 19 anos, mesmo que fosse indicada, ela poderia fazer ou ainda é muito novinha? Não, a idade não... eu acho que até poderia fazer, digamos, no caso, que ela está muito próxima do peso, e para ela é uma situação que é muito importante. Eu acho que a gente vai ter que quantificar caso a caso no consultório, não tem regra. Mas a paciente com sobrepeso, claro, não é uma... A paciente acima do peso, que está gordinha, traduzindo, não é uma boa candidata à lipoaspiração. Mariana, então, e para o seu filho, quer dizer, já foi a segunda cirurgia dele, né? Bom, logo que nasce, eu acho que o lábio leporino já tem essa necessidade de fazer mesmo rapidamente a cirurgia. Como é que é? Existem algumas correntes. Quando a criança tem algum problema de respiração, de alimentação, de amamentação, algumas correntes já fazem a cirurgia com 24 horas de vida. O médico que operou o João Pedro na primeira cirurgia fez com 3 meses. O médico atual dele teria feito com 6. Apesar de que eu reconheço que 6 meses teria sido assim uma boa puxada para os pais conviverem com aquilo, porque é muito duro, é muito difícil a gente saber que a gente teve um filho com uma má formação. E essa segunda cirurgia foi, claro, necessária, corretiva, tudo mais, mas quando eu fui conversar com o cirurgião a respeito de qual seria o momento ideal de fazer essa cirurgia, ele disse, quando ele quiser, quando a autoestima dele pedir. Isso foi há mais ou menos 8 meses. Aí a autoestima dele começou a gritar, porque começou a passar por problemas de bullying na escola. Crianças apontando, falando e tal. E aí o João Pedro não é uma coisa comum, infelizmente, né? E no caso dele, por exemplo, o plano de... Não sei, você fez pelo plano de saúde? Sim, o plano cobriu. E o plano cobre? Nesse caso cobriu porque era já uma refação de uma cirurgia reconstrutiva. Apesar de que dessa vez não tinha nada funcional efetivamente,
A gente preparou todo um laudo, enfim, delineando bem a necessidade de uma segunda cirurgia. Porque ele teve aí uma série de coisinhas no desenvolvimento dele, nesses quase 9 anos da primeira cirurgia, que fizeram com que aquilo precisasse ser refeito. Porque às vezes tem toda uma briga aí, ou para conseguir pelo SUS, ou para o plano de saúde cobrir. A minha filha, por exemplo, ficou com um problema de estrabismo muito grave e o oftalmologista disse que se ela não fizesse a cirurgia, ela ia perder uma das vistas. E o plano de saúde não queria cobrir porque dizia que era estético, que cirurgia de estrabismo é estética. Então a gente tem que sempre brigar também, doutor. É muito complicado, existe uma burocracia muito grande dentro de algumas seguradoras de saúde. Nilda, a sua filha, quando foi fazer a cirurgia, quer dizer, no caso da prótese de silicone, não tem cobertura mesmo, né? Não, ela pagou tudo por conta, porque eu também não iria pagar, claro, né? Porque eu não aceitava, porque era estética. Claro que se fosse uma cirurgia corretiva, eu já teria tomado providência, né? Mas ela pagou tudo com o dinheiro dela. Eu até aceitei um pouco, assim, porque ela já tinha 25 anos. Eu não aceitaria antes, tipo, e ela eu pagar ou ir atrás. Antes? Ela queria fazer antes? Não, na realidade ela não pediu não, porque ela já sabia a minha opinião. Porque eu já trabalho, assim, a criança desde cedo, né? Mas era uma coisa que incomodava ela há muito tempo? Não incomodava. Foi até, assim, um tanto surpresa. Ela já me chegou com os exames, tudo bonitinho. Olha, eu vou fazer, eu sei que você não gostaria e tal, mas eu vou fazer. Eu não me sinto bem assim. E realmente eu não sei por que ela não sentia, porque realmente estava ótimo. E não mudou muita coisa, porque ela teve a consciência também de não colocar 500 ml, eu não sei nem ao certo o que colocam, né? Então, não ficou ruim. Mas, de qualquer forma, eu falei, é uma intervenção que talvez não era necessário. Eu vou ter que chamar o próximo bloco e acho que é legal a gente conversar mais sobre isso, de como que a plástica pode resolver um problema, muitas vezes, psicológico, né? E a nossa conversa continua daqui a pouquinho. O Papo de Mãe volta já. Continue agora com a Mariana Verdelho num papo pelas ruas. Você faria alguma cirurgia plástica? Faria. O que você mudaria no seu corpo? Nariz. O nariz? Você sabe que eu já mudei o meu. Esse aqui eu não nasci com ele não, eu mandei fazer. Por que você mudaria? Eu afinaria mais ele. Não gosto muito dele, não. Mais alguma coisa você mudaria? Só. Eu perguntei pra Sandra se ela faria uma cirurgia plástica. Ela falou que faria uma repaginada geral. O que você mudaria em você? Os peitos, a barriga, tudo. Só não meu rosto, que eu acho muito bonito. O rosto fica? O rosto, mas o corpo, a barriga, tirava a barriga. E os peitos levantava, tudo. E por que você não fez ainda? Porque eu não tenho dinheiro. Vou para fazer tudo também, acho que fica caro, né? As mães já fizeram ou já quiseram fazer? Como é que você mudaria alguma coisa? Faria cirurgia plástica? Gostaria. Mudaria também. Barriga, levantar os peitos, como todo mundo fala, né? É só o sonho de todo mundo, né? Acaba sendo uma coisa que do inconsciente coletivo, né, doutor? E você, já fez alguma coisa? Bom, eu já fiz a famosa orelha de abano com 9 anos, que aí entra toda a questão psicológica, era um horror, né? Aí, na época, minha mãe decidiu fazer e foi a melhor coisa que a gente podia ter feito naquele momento. Mas, quanto ao resto, acho que não. Acho que tô feliz, assim. A orelha de abano incomoda principalmente os meninos, né? Porque eles usam cabelo curto e aparece muito, não, mas a né? minha aparecia até através do cabelo comprido. E a minha filhota nasceu com as orelhas iguaizinhas a da mamãe. Você vai querer que ela faça também? Provavelmente, porque eu sei o peso psicológico que isso foi pra mim. Então eu não quero que ela passe pela mesma coisa. Porque acaba não usando rabo de cavalo. Tiara, exatamente. Tiara, que chamam de gigolé em outros estados. Tiara é uma palavra que em cada estado brasileiro tem. Arco. E você já fez? Não, eu sou bem resistente, né? Sou medrosa e não tem nada assim que me incomode muito, não. Eu acho que uma hora eu chego lá, mas... Como é que fica essa parte? O Almir tá de óculos escuros. Será que ele fez uma cirurgia plástica? O que aconteceu, Almir? Eu queria mudar, queria ficar com os olhos que nem do Brad Pitt, mas não deu certo. Não, é só um terçol mesmo, por isso que eu tô... E você, Edson, mudaria alguma coisa em você? Não. Você está satisfeito também? Não faria nada, não. Mesmo que
Até um desvio de septo que eu deveria fazer, não é nem por estética, eu também não faço de medo mesmo. Então, não mudo nada, não. Agora, essa parte psicológica, né? Como é que trabalha isso da autoestima mesmo? Da pessoa se aceitar, como é que fica? Porque às vezes a pessoa tem um nariz maior, mas ela pode ser feliz com aquele nariz. Às vezes o nariz combina com a pessoa, né? Não precisa ter todo mundo nariz igual. Como é que faz para trabalhar talvez isso? Talvez vocês se espantem com algo que eu vou dizer, que eu acho que tudo é interno. Eu digo tudo é interno porque como a gente se vê e a gente estrutura a percepção, pode até passar por situações eventualmente que socialmente são muito estranhas, né? E, por exemplo, um nariz enorme, né? E aquilo ser amado desde pequeno, estruturado o amor próprio desde pequeno, e eventualmente isso internamente não ser uma questão. Isso é um ponto. O outro, esta criança vai para a escola, começa o olhar das outras crianças que eventualmente é conflitante com aquilo que ela teve em casa. Então, pode ser que uma orelha de abano, um nariz assim, um assado, em casa, na família, na cultura familiar, foi amado, querido e visto como uma característica normal. A criança vai para a escola, começa a sofrer abuso moral, seja por causa da orelha de abano, como você estava... O teu caso é exemplar, ou outras características. Então, às vezes, algo que internamente estava resolvido começa a despertar um problema que, na época da adolescência, onde a autoestima, a própria identidade é de novo confrontada com o grupo, o pertencer ou não a um grupo, que pode ser o grupo da escola, por exemplo, entra tudo em crise. Aí, eu acho que é abençoada a possibilidade de uma correção que resolva, pelo menos, estas questões que são as questões mais graves, né? Agora, doutor, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, as crianças fazem mais cirurgias por reparos, né? Sim, correto. Além do lábio leporino que a gente falou, quais são esses outros reparos? A orelha de abano. Orelha de abano também é considerado um reparo? Não, desculpe. É uma cirurgia estética não reparadora. Uma cirurgia cosmética, uma cirurgia para embelezamento, como se diz. Então, no caso da orelha de abano, o SUS não deve cobrir, cobre, né? Não cobre. Quais são os outros reparos? Uma criança que Pequena, sofre uma queimadura? Sim, queimaduras, tumores de pele em criança, traumas. Então, acidentes que tem que fazer reconstrução facial por fraturas faciais ou perda de substância em membro inferior, que às vezes tem que fazer tratamento microcirúrgico. Ou até outros problemas congênitos, quer dizer, a criança também nasce com as chamadas síndromes crâniofaciais, que são quadros muito específicos que daí existe cobertura pelo SUS. Tem até cirurgia mais simples, com criança que nasce com o dedo grudado. Isso, exatamente. Não, então, criança que nasce com o dedo grudado, isso cobre. Sim, cobre, essas malformações, né, de mão, de pés, essas chamadas malformação congênita tem cobertura pelo SUS ou pelo plano de saúde. E, quer dizer, as crianças fazem mais por reparo e adultos e adolescentes é mais por estética? Por estética sempre, Agora, acho que tem que ponderar uma coisa. Eu acho que, eu estava falando sobre a cirurgia de nariz no adolescente, eu acho que é uma cirurgia maravilhosa, sim, que tem uma indicação como a orelha de abano, quando a personalidade... É muito difícil esperar que uma criança de 15 anos tenha uma personalidade forte o suficiente para sobreviver à pressão do grupo social da escola. Essa idade é... Então, assim, e o nariz é o centro da face, isso não tem como negar, é o elemento central da face, tudo gira em torno do nariz. Então, um nariz bem colocado, com uma forma harmônica, deixa o rosto bonito, isso é agora tem que tomar cuidado que existem exageros, a gente vê que tem gente que mexe no nariz que fica até feio, né? O nariz bem operado vai ficar bom. Agora, doutor, o senhor conversa com esse adolescente, quer dizer, porque às vezes o adolescente cria uma expectativa que o nariz vai ficar de um jeito e não fica. Como lidar depois com a frustração, né? Se o nariz não ficar daquele jeito que ele queria, né? Roberta, isso tem que ser muito bem conversado no consultório. A consulta é uma consulta longa, não são 15 minutos, é uma consulta de 1 hora, sempre com o pai ou a mãe no consultório, para estar conversando, trocando ideias. O cirurgião tem que ser um pouco psicólogo. Tem que ser, sim, né? Tem muito. E
mas eu acho que o benefício de uma cirurgia plástica bem indicada é um benefício que vai durar para sempre. Não, porque a criança cria uma expectativa, até seu filho, né, que ele estava pedindo, ele deve ter criado uma expectativa do resultado da cirurgia dele, né? Não, e foi muito interessante porque o meu marido tem medo de médico, de anestesia e tal, e eu já passei por tantas que eu já estou acostumada, né? Então, ele queria que eu explicasse para o João Pedro, antes da cirurgia, o que ia acontecer. E eu falei, bom, ele não vai nem chegar na soleira da porta do hospital se for assim. Então, a gente foi levando isso com a ajuda do Dr. Diógenes, que é habilíssimo com criança, e para não gerar uma expectativa da dor, do inchaço e tal. Bom, ainda no hospital, ele se olhou no espelho e tomou um susto, foi um susto tão grande. Ele começou a chorar e falou, não era isso que eu queria. E naquele momento aquilo me pegou, porque eu falei, bom, então apesar dele nunca ter dito para mim que ele queria, porque estava lá dentro guardado. E aí a gente demorou uns 2 dias para conseguir explicar para ele que aquilo ia desinchar, que ia dar tudo certo. E eu fui orientada por uma psicóloga quando o João Pedro tinha uns 4 anos, a gente começou a ter alguns probleminhas, a gente não sabia muito bem como conversar, a irmã estava nascendo e tal. E eu perguntei para ela uma vez, eu falei, qual é o momento de contar para ele o que foi que aconteceu? Da cirurgia, do lábio leporino e tal. Ela falou, quando ele pedir, quando ele precisar saber. E aí esse foi o momento. Nesse dia que ele estava frustradíssimo com o inchaço, eu peguei as fotos, mostrei e falei, meu filho, o rostinho que você tinha ontem, até antes da cirurgia, já era um rostinho de cirurgia. Então vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E nesse momento ele se sentiu seguro em relação ao resultado. E sabe, Mariana, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com o modismo, né? Eu fiz uma pesquisa e olha, os adolescentes representam cerca de 13% do total de cirurgias estéticas no Brasil. E eu lembro na minha época que as minhas amigas reduziram as mamas e agora elas estão colocando silicone. Então tem que tomar muito cuidado também com o modismo, né? Com certeza. A sua filha ficou satisfeita? Ela ficou, mas eu estava falando, já pensou se a moda vem agora de peito ser bem pequenininho? Isso, nossa, vai ser uma farra, né? Eu acho, né, doutor Irã, que está havendo uma quase associação de que fazer plástica é ir no cabeleireiro. Correto. Há uma banalização, especialmente de classe média alta, que o desejo pode ser concretizado porque existe o dinheiro para fazer aquilo. São uma série de procedimentos de risco, né, doutor Irã? Correto, eu acho que especialmente na cirurgia corporal isso acontece. Então é essa dupla de prótese de silicone e lipoaspiração que está realmente muito banalizado. A boa idade é quando o paciente tem já uma percepção da imagem corporal mais próxima da realidade. O que eu me refiro, que eu fico assim, sabe, chateada mesmo, eu gosto, eu estou aqui até falando disso porque eu acho assim legal de você colocar, as mães colocarem, os psicólogos, onde entra o trabalho dela aí também, de não banalizar, porque até alguns profissionais, até isso está sendo banalizado. Tem até um custo, assim, muito barato, que você paga não sei quantas vezes, eu não sei nem se isso é possível, então é feito assim em qualquer clínica. É uma coisa assim, terrível, parece um salão de cabeleireiro mesmo. Quando você tem um problema de respiração, o SUS é obrigado a pagar. Quer dizer, quando... A septoplastia, isso. O nariz que é o problema traz a questão da não poder respirar ou respirar pela boca, não é, doutor Irã? Eu concordo com isso e... Fora esse aspecto funcional que a Ana comentou, eu acho que tem mais o aspecto de aceitação social. Tá? Eu acho que cirurgia facial bem indicada tem sempre seu valor. A cirurgia corporal, ela sim passa por tendências e modismos. Então vamos ver agora a reportagem que a Rosângela Santos fez sobre cirurgia plástica. Neide tem 52 anos, 2 filhos e um neto. Crianças criadas, missão cumprida. Agora, ela resolveu se cuidar um pouco mais. Está pensando em fazer uma cirurgia plástica. Neide faz ginástica, mas acha que está gorda e quer fazer uma lipo. Veio fazer uma consulta, que é de graça, para ouvir a opinião do médico e esclarecer dúvidas sobre a cirurgia. Na realidade, eu tenho medo. Eu estou assim, meio na dúvida ainda, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem medo, né? Um pouco. É uma cirurgia. É uma cirurgia. Então vou pensar bem, vou consultar, vou fazer tudo e vou ver se eu
fico animada. Sala de espera cheia, é assim quase todos os dias. Por mês passam por aqui cerca de 400 pacientes. 95% são mulheres, 60% chegam aqui querendo fazer lipoaspiração ou querendo colocar silicone. Fabiana, 23 anos, fez a prótese de mamas. Garante que precisava. Porque eu não estava satisfeita com o meu corpo. Eu tinha mama muito pequena, não era proporcional ao meu corpo, já que eu tenho perna, bumbum, tenho até a cintura fina, mas eu não tinha nada de mama. Não estava satisfeita com o meu corpo, daí eu decidi colocar. O paciente não paga a consulta nem os honorários dos médicos que operam. O que é pago? O anestesista e as despesas com o hospital e com os medicamentos usados na cirurgia. Fabiana, por exemplo, gastou R$ 4.500. No ambulatório são feitas as triagens, as consultas e os pós-operatórios. A cirurgia é realizada em um hospital perto daqui. Quem cuida dos pacientes são os médicos residentes. Esses médicos que estão operando são residentes, mas eles já tiveram 2 anos de cirurgia geral, e depois de formado, e 2 anos de cirurgia plástica. Então, depois, ele já 6 anos, depois de 10 anos, ele vai começar a fazer. Mas ele tem que ter um acompanhamento do médico especialista e do staff que ensina. Para fazer a plástica é preciso ter 18 anos ou a autorização dos pais. Foi o que aconteceu com a Elis, essa linda mocinha de 13 anos. Nem dá para perceber, mas ela fez uma plástica na orelha. Você queria muito fazer, Elis? Ah, queria, porque ficava aqui aparecendo e não gostava. Você não ficou com medo na hora de fazer, não tremeu um pouquinho? Na hora eu tremi, mas depois que deu anestesia já parei. E começou a cirurgia e não senti mais nada. Você não sofreu? E ela mudou, ficou feliz depois que fez a cirurgia? Dolorida, mas feliz. Eu acho que melhorou, acho que vai ser uma coisa legal para ela. Cláudia, e seus outros 9 filhos, eles têm algum problema de peso? Não, tem não. Uhum. Só ela, só. Uhum. E dos outros 9, algum já pensa em fazer cirurgia? Não, queria mudar alguma coisa? Estão todos satisfeitos? Estão todos satisfeitos. Bom, tendo 10 filhos, só uma que está assim... As meninas querem engordar. Mas eu acho muito magrinha. Eu falei, vocês magrinha. Eu dou uma magrinha. Se você não ficar magrinha assim, quando você vai ficar aqui nisso aí, vai engordar. Eu não quero também assim. Então eu falo para vocês, não sabem o que vocês querem. Coitada da sua filha. Você fala para as outras e elas vão ficar igual. Não faça isso. Não é assim, as minhas meninas são assim, elas são magrinhas, bem magrinhas. Então quando eu passo com elas no médico, os médicos perguntam, né? Fala, mas elas são tão magrinhas, elas comem bem. Entendeu? Porque é muitas coisas que também cortaram também delas, bolacha, refrigerante, muita mas coisa. acho que valia a pena, até como a irmã teve... Não comparar. Não, que de repente é um problema de saúde, né? Se aos 15 anos ela passou a ter, as outras é bom também ficar observando que podem ter, Eu acho que vale a pena investigar. Vamos fazer... Exatamente. Porque é diferente de uma criança que sempre foi gordinha, não é? Passar no endócrino e investigar isso daí, se não havendo nenhuma doença, vai aprender a se alimentar corretamente. No próximo bloco, a Jéssica vai vir aqui para conversar com a gente, tá bom? E no próximo bloco, David Almeida e a vez do pai. O Papo de Mãe já volta, continue com a gente. Você faria alguma cirurgia plástica? Olha, assim, sim, faria. Se eu tivesse condições, lógico, né? Faria a parte do abdômen. Você colocaria um abdômen? Porque eu costumo dizer, Mariana e Roberta, que eu não tenho abdômen, eu tenho barriga. Abdômen quem tem são pessoas que foram abençoadas por Deus. Esse não foi o meu caso. E você não fez o seu abdômen, por quê? Então, custo, né? Não tem como. Você não são legais. Você mudaria mais alguma coisa em você? Não, acho que é isso. Você mudaria alguma coisa em você? O meu dente. Você mudaria seu dente? Mais alguma coisa? E tiraria uma tatuagem também que eu fiz no braço direito. Eu me arrependi. Você se arrependeu da tatuagem, e aí você tiraria isso. Agora a cirurgia plástica, por exemplo, de ficar mais magro, afinar o nariz, deixar aquela barriga tanquinho, essa você faria? Também faria, lógico.
por que não? Pra ficar bonito vale tudo? O Brasil é penta. Bonito eu acho que eu já sou, né? Então eu vou ficar mais bonito ainda. Assim é que se fala. É interessante esse negócio da tatuagem, porque é uma cirurgia plástica que tem que fazer para tirar, E nem sempre tira. Né? E nem sempre tatuagem. tira. É o laser que tira. Uhum. Mas é uma cirurgia estética mesmo. É um tratamento estético, não, a cobertura é um tratamento longo e muito caro. É a vez do pai no Papo de Mãe com David Almeida. Você se considera um cara vaidoso? Sim, muito vaidoso. Mas como é que é? Como é que você cultiva essa vaidade? Ah, não sei explicar. Por exemplo, você usa creme de manhã, passa um creme no cabelo que eu tô vendo. É gel. É gel? É. E pra que você passa gel? Pra deixar o cabelo bonito. Pra ficar mais legal? É, pra ficar mais gato. Dieta não faço, mas é claro, qualquer um se preocupa com o corpo. Se o senhor tem alguma parte do corpo assim que o senhor não é feliz, que o senhor eventualmente faria uma plástica? Não, plástica não. Isso não é para homem. Se o teu filho mais novo, 18 anos, fala, pai, eu não gosto da minha orelha aqui, não gosto desse pedaço do rosto, vou fazer uma plástica. Ué, se ele conseguir recurso para isso, ele que se vire. Você não daria dinheiro? Eu não, para isso não. Eu dou para educação. Você acha que então esse negócio de plástica é tudo vaidade demais, é frescura? É, eu acho. Nunca pensou em fazer uma plástica? Nunca. Mesmo? Não. Eu assumo que eu sou. Se eu tenho a minha idade, meu velho, cabelo branco, isso daí. Eu assumo, velho. E você tem filhos, não? Tenho filho, tenho netos. Os seus filhos têm que idade? A minha filha vai fazer 35, meu filho 33. Ah, já tem mais idade. Mas se eles, quando mais novos, resolvessem fazer uma plástica, você permitiria? É claro, isso aí quem resolve é ele, não sou eu. Entendeu? Mas eu não me oponho, não. Mas você daria algum tipo de conselho para eles? Fala, não faz não, besteira. Não, a única coisa que eu talvez falaria seria um lipoaspiração, que acontece muitas mortes aí. Mas caso ao contrário, não. Ele que faz, ele que sabe. Bom, a gente viu aí a opinião dos homens, como é que são os pais? Não sei, o seu marido, o que ele achou da sua filha fazer a cirurgia plástica? Ah, ele achou ótimo, ele gosta, ele faz tatuagem, ele é assim, sabe, super moderno. É o oposto. Ele já fez cirurgia plástica também? Não fez ainda, mas tem vontade de fazer. É? Ele quer fazer aonde? Aqui bem fundo, eu não sei como chama, tipo de uma ruga, ele quer tirar isso, que ele já fez botox, não saiu, então ele quer fazer, ele vai fazer. Os homens hoje, em questão de vaidade, assim, estão ali com as mulheres, não estão? Aumentou muito o número de homens no consultório por causa da cirurgia plástica, assim. Mas o predomínio ainda é das mulheres. E o seu marido? O meu marido tem horror de tudo que diz respeito à injeção, sangue, hospital e médico. Mas essa é a visão dele. Ele é vaidoso? Meu marido é geneticamente privilegiado. Ele é magro, é tanquinho, não faz exercício. Você que é privilegiada. Come tudo que quer. Eu que sou, é verdade. Não, e por conta desse privilégio todo, eu preciso fazer um esforço danado. Eu acabo de emagrecer 14 quilos. Viu, Jéssica? Depois você conta. Depois suado. E o seu marido, como é que é? Não, ele é um neutro. Não fala nada, nem que sim, nem que não. E aí fica só na dele. E ele é vaidoso? Demais. É? Demais. Como que é a vaidade do seu marido? Sim. Os perfumes têm sido os melhores, a roupa dele tá impecável, calça jeans daquelas, da moda. É cheio de frescura. Mas fala, Jéssica, o marido da sua mãe é muito vaidoso? É, demais. Muito. Não fica com vergonha, não. Jéssica, é só falar no microfone, pronto. Não dá choque, o microfone não vai dar choque. Conta pra gente quem é essa que tá aqui com você. Essa é minha prima. Como que ela chama? Simone. Simone. E a Simone quer fazer cirurgia plástica também, Simone? Também. Vamos passar o microfone para ela. Daí, daqui a pouco a Jéssica... Também. Você tinha vontade de fazer por quê? No dente. Mas por vaidade também. Quando era criança, eu ficava ouvindo piadinha. Até hoje, né? Mas eu já me acostumei mais. Só que a cirurgia fica meio fora do meu alcance, que é muito cara e meu marido também não concorda. Então eu vou colocar o aparelho. Não é garantido 100%, mas vai ajudar bastante. Como é que é, doutor? Na boca, tem cirurgia plástica ou a cirurgia ortognática, que faz um realinhamento tanto pode ser maxila, que é o maxilar superior, e a mandíbula. Então é para acertar a mordida
a oclusão dentária. Então, cirurgia ortognática. Isso tem cobertura pelo SUS? Tem cobertura sim. Viu? Tem. É porque a gente não tem muita informação, né? Tem cobertura. Você pode procurar nos hospitais públicos, hospitais escola, tipo Hospital das Clínicas. Porque normalmente eles não cobrem nenhum canal, nada, a gente só vai mesmo para arrancar um dente. Isso você não tem que ver com o dentista, você tem que ver nos hospitais de escola que tem os departamentos de cirurgia ortognática dentro da cirurgia plástica ou da odontologia das faculdades. Mas no caso é muito arriscado também. No caso meu seria 2 cirurgias. Às vezes pode ser uma, pode ser 2, depende, tem que estudar o caso com raio-x e com o molde que você tem da oclusão. Mas a gente fala muito arriscado, mas o que é uma cirurgia arriscada, né, doutor? Toda cirurgia tem risco. Eu acho que isso daí tem que ser quantificado e vale muito a pena, porque você vai se sentir melhor, você vai ter, até a tua alimentação vai estar melhor, você vai se alimentar melhor, a oclusão dentária vai facilitar, a tua própria voz melhora. Agora, falando em risco, doutor, a cirurgia em criança, qual o tipo de anestesia? É anestesia geral. Geral, mas não precisa ter, os pais não precisam ter medo, porque existe o anestesista que é especializado em anestesia de crianças. Sobre a Jéssica, a gente estava conversando um pouco no intervalo. Vamos lá, Jéssica. Nós estávamos conversando, eu vou adiantar o assunto, pode ser, Jéssica? Então, estávamos conversando com a Jéssica, eu acho que a Jéssica tem que passar num endócrino, sim, para descartar algum problema que ela tenha hormonal que está causando esse peso em excesso e essa alteração de fluxo menstrual que ela tem. Muito bem, se na parte hormonal que quem vê é o endocrinologista tiver tudo certo, tudo normal, o tratamento vai ser reeducação alimentar, que a nutricionista, o departamento de nutrição vai dar todas as sugestões de dieta, que você vai ter que fazer em casa uma dieta saudável e vai associar isso com atividade física, atividade esportiva. Eu até pediria para a Ana falar um pouco da importância da atividade esportiva para a criança e para o jovem, tanto como sociabilização, mecanismo de inclusão social no esporte e também como saúde. A criança que faz esporte é uma criança saudável. Você poderia falar, Ana? Então, volta àquilo que tudo começa em casa, né? Os pais têm que tirar a criança de frente da televisão, de frente do computador, botar a criança para brincar com outras crianças e para fazer esportes. É aquilo, né, doutor Igor? Você não encontra uma criança obesa fazendo uma natação, tem uma série de CELs, tem uma série de centros poliesportivos que são gratuitos, mas este é um trabalho de colocar a criança, levar a criança para fazer esporte o mais cedo possível, para ela estruturar dentro dela a ideia do hábito, do movimento, do hábito do esporte. Quando ela fica muito na televisão, esse sedentarismo, ela fica largada, ela fica passiva, ele retroalimenta a falta de vontade de fazer. Então, doutor, vamos bater nessa tecla de novo. Vamos. A lipoaspiração não é indicada para gente. Não está indicado. Se você ganhasse uma lipoaspiração de presente, não é uma boa indicação, o resultado vai ser ruim. Poderia até ser no futuro, mas antes de chegar lá, ela tem que fazer outras coisas. Ela tem que chegar próxima do peso ideal. Isso deve ser calculado pelo endocrinologista. E no médico? Você já foi no médico? Então, eu sempre fui, assim, uma vez eu fui no médico devido a ter jogado handball, eu machuquei esse braço. E acabei descobrindo que tinha um tumor nesse braço. Médico para, por exemplo, resolver o problema do peso. Assim, então, eu fui no médico e ela falou assim que eu tinha que emagrecer, que eu tô com um problema de pressão alta, a pressão tá muito alta. Com 19 anos. Roberta, posso perguntar uma coisa? Então, só para concluir nesse tema que é a cirurgia plástica. Então, acho que é muito oportuna a presença da Jéssica aqui, porque ela mostra que ela veio num programa de cirurgia plástica, que o desejo dela era fazer cirurgia plástica. Na verdade, ela descobriu hoje que você não é paciente para cirurgia plástica, você é uma paciente para nutrição, para orientação alimentar, que você vai perder peso. Então, acho que isso é importante, porque isso é uma coisa que acomete muitos pacientes, a população, grande parte da população. Acho que as pessoas ficam achando que a cirurgia plástica vai ser um milagre e resolver todos os problemas, né? Não vai resolver. A cirurgia plástica é só quando está bem indicado. Pode ser, sim, que no futuro, quando você perder, chegar muito próximo do peso, pode ser que você tenha alguns ajustes a fazer com sobra de pele. Isso existe, é fato. Mas, nesse momento, você não é uma paciente para cirurgia plástica. Você é uma paciente que vai se beneficiar em se reeducar alimentarmente. Era isso. Agora, eu queria saber uma coisa. Ricardinho, essa sua barriga tanquinho, é cirurgia...
Mais pra barriga barril do que tanquinho. Eu tô acima do peso também. E cirurgia plástica você já fez ou tem vontade de mudar alguma coisa? Não tenho vontade de fazer. Eu acho que o hospital é exatamente um pouco como o seu marido, só que eu não tenho pavor, porque eu acho que quando precisa e pronto. Mas o máximo que você puder evitar ir a um hospital, acho que você deve evitar. E os seus filhos já fizeram ou quiseram Também não. fazer alguma Minha filha tem muitas tatuagens, né? A minha filha do meio, a Fernanda. Mas meus filhos nunca fizeram operação e acho que não vão fazer. Também eles têm, acho que um pouco pensam igual. E ela não pensa em tirar nenhuma tatuagem? Não se arrependeu. Ela faz, cada vez ela faz mais. Então, acho que ela gosta do assunto. Mas eu acho que realmente respeito quem faça, tanto por motivo estético como motivo de necessidade mesmo. Eu acredito mais na necessidade. Precisa fazer porque senão você está respirando mal. Ou então sua boca, você precisa... Acho que é isso aí. Tem a tecnologia, a medicina para ajudar as pessoas. Mas esteticamente eu não concordo para mim. Acho que a Sheila fez, né, Sheila? Porque você tinha um problema na boca. O que é? Como é que... Vamos pegar... A Sheila, a nossa mochileira, né? Nossa contadora de histórias. Eu usava o aparelho fixo. E o meu freio, ele ficava entre os dois dentinhos aqui da frente. Pelinha. E eu tinha vontade de aumentar o lábio superior. Eu cogitei colocar o silicone e tal. Aí eu conversei com o dentista. Ele falou que soltando o freio, costurando por dentro aqui em cima, aumentaria. E aumentou bastante, realmente. Meu lábio era muito preso. Então, já deu o efeito que eu queria. Então, foi a necessidade com a estética junto. Não, e nem precisou colocar nada. Porque também tem essas cirurgias tem umas que são de risco, né, doutor? Que tem... não sei, tem alguns produtos que são utilizados que pode dar rejeição. Silicone não se usa em nenhuma quantidade no corpo, silicone injetável. Também é bom, o que você falou também, não se usa o PMMA, que é o metacrilato, que é chamado bioplastia. Portanto, quem está em casa nunca faça bioplastia, jamais em nenhuma quantidade. Então, quando for fazer um preenchimento, só pode usar ácido hialurônico, que é o único produto que é biocompatível. Depois o organismo reabsorve ao longo do tempo. Porque senão a pessoa pode ter uma rejeição e ficar deformada. Deformada. Né? Então, assim, repassando como utilidade pública, nunca façam bioplastia, nunca coloquem polimetilmetacrilato na face ou em nenhum lugar do corpo. E nunca coloquem silicone injetável. Para quem está com curativo. Nem parece que ele fez cirurgia tem um pouco tempo, né? Vale a pena dizer que a cirurgia dele é muito recente, vai desinchar muito mais, vai nivelar muito mais a parte do vermelhão do lábio, então a mucosa vai ficar bem nivelada, a linha que divide o arco do cupido também, o nariz dele foi refeito na base, foi reaproximada a base da asa nasal. Ele vai desinchar muito mais, olha, depois que tirou parte dos pontos, porque uma outra parte dos pontos vai ser reabsorvida pelo corpo, mas depois da remoção desses pontos, já deu uma desinchada muito grande. E já está bem diferente. Já está muito tem diferente. gente que você nem diz, né, Mariana, que fez, né, a cirurgia. Não, é bom que ele saiba, porque ele ficou tão preocupado com esse resultado, que agora ele está vendo que o resultado realmente está maravilhoso. Que bom, que bom. Depois, quando eu tiver bem, tirar os pontos e tal, você manda uma foto pra gente, tá bom, João? Que a gente vai querer ver. Bom, chegou ao final o nosso tempo aqui. Queria pedir, não sei se eu tenho um site, alguma coisa para divulgar, para os telespectadores que quiserem mais informações. Tenho, o meu site é iransanches.com.br. Tá, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço o convite. E você, Ana, tem um site para Olha, eu vou dar o meu e-mail, que é ana.cristina.olmos, olmos, @usp.br. O que precisar, tuas ordens. Tá, então quem quiser ainda tirar algumas dúvidas, né? Isso. Tá legal. Eu tenho uma última informação, Mariana. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica faz multirões de cirurgias plásticas de graça em todo o país. As informações estão no site da organização, que é o www.cirurgiaplástica.org.br. E agora a Cláudia vai ter que aproveitar e mandar um beijo para todos os seus filhos, Cláudia. Tem que lembrar o nome de todas. Fala, um beijo. Ih, agora para lembrar o nome todo. Bom, eu vou mandar um beijo para todas as crianças que estão em casa. Todas. Fala aí que a gente vai contar. Vai, fala. Então vamos lá. Eu vou mandar um beijo pro Ricardo, que é o mais velho. Vou mandar um beijo pro Claudinho, entendeu? Pro Lucas, pra minha menina que é a Branca. Entendeu? Que eu chamo ela de Branca. É Beatriz, mas eu chamo ela de Branca. Tem o Leandro, tem a Vitória, tem a Maísa, tem a Bianca e a Thaís. Olha, 9 e a Jéssica 10. Muito bem. Um beijo para você, Mariana.
Para o marido, né? Ele também vai assistir a gente domingo às 7 da noite. Bom ouvir essas coisas todas, que não precisa ficar tão apavorado com os resultados todos. E, amor, quem sabe, né? De repente a gente vai no consultório do doutor Ida mexer nesses peitos que você não quer que mexa. Legal. E você, Duda? Camila, Muniz, obrigada por vocês existirem. Eu amo vocês. Obrigada a todos, então, pela participação. E no nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre namoro. Existe um momento certo de um filho ou de uma filha começar a namorar? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. A partir de agora, você pode bater um papo ao vivo com a gente pelo nosso chat. Até domingo que vem, às 7 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá, tchau. Tchau. Peixe quer mar, ave voar. Eu quero amar o amor que vive em mim, porque eu amo e gosto dela assim, tibum, tibum, ai, ai. Jaba, 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 chubidu, down, down. Eu tenho uma versão. Assim, não, e gosto dele assim, assado, cozido, fritinho, enrolado, todinho pra mim. Eu tô se provando, mas não lembrei essa parte. Roberta e Mariana. 4, 3, 2, 1. Minha mãe dizia que... Pra mim ou pra ele também, calma. Né? A e B, só. C e B, não. Poxa, pai, me ajuda, vai, me dá um nariz novo. Quem errou na fórmula foi você. Canal 62, né? Da televisão normal. Canal 62. Você é a Cláudia. E olha só, a Cláudia tem quantos filhos, Cláudia? 10. 10 filhos. Isso. E tá aí mandar um beijo para todos os seus filhos, Cláudia. O Ricardo, que é o mais velho. Tem a Bianca e a Thaís. Olha, 9. É certinho.